a minha geração. Este país também é para novos e também é para novos que querem ter bebés, e é por isso que temos em estúdio um casal cujo maior sonho é ter uma família. Nasceram em 97, têm ambos 24 anos. Ela nasceu no Porto e por lá viveu até aos 7 anos. Ele nasceu em Lisboa, mas foi criado entre Sintra e Cascais. Ele tirou gestão de empresas, ela estudou psicologia. Ele tornou-se professor de jiu-jitsu aos 16 anos e foi campeão nacional 3 vezes. Ela faz voluntariado desde pequena e sente que ajudar os outros é uma das suas grandes vocações. Conheceram-se no Chile, já viveram na Austrália e estão prestes a embarcar na aventura das suas vidas. Cheira a clichê, mas o amor está cheio de clichês, e o que não é nada clichê em Portugal neste momento é ter filhos aos 24 anos. Ana e Tomás, muito bem-vindos. Eu queria dar as boas-vindas também a essa bebé que vem aí. Já se pode saber o nome ou não? Acho que sim, queres ser tu a dizer? Ficas tão empolgada. Como é que se vai chamar? Acho que fui eu que escolhi mesmo. Chama-se Benedita. Benedita, então bem-vinda, Benedita, também a esta conversa. Vocês já conseguem conversar com ela? Eu li alguns que ela já reconhece a voz do pai e conhece as músicas da mãe. Ela reage imenso ao estímulo já, e é super engraçado porque o Tomás tem estado a conversar imenso com ela, precisamente é a nossa rotina matinal, e ela reage imenso à voz dele e aos sons. É engraçado, nós pomos uma música a tocar, ela começa a mexer, paramos, para e depois volta outra vez. Como é que tu sabes que ela sabe que é a tua voz? Reage mais, mas... Bom, eu também não te sei explicar, mas sempre que eu falo com ela, especificamente, pode ela estar a dormir, ela acorda, começa a dar pontapés. Já aconteceu, obviamente, outras pessoas também conversarem com ela, mas isso também é um bocadinho o clichê de pai babado, que tem vontade de conhecer a filha. Sim, e como é que estão esses nervos com uma bebé que pode nascer a qualquer momento, inclusivamente pode nascer a meio desta entrevista? Já avisei a equipa. Isso é a maior pergunta que eu tenho obtido nos últimos tempos. Eu estou muito tranquila, porque foi uma coisa que eu sempre desejei, e tento viver isto com a maior tranquilidade e naturalidade sempre, e acho que uma mulher está sempre preparada para um parto, e estou tão ansiosa para viver esse momento e para a conhecer, que ela nasça bem e saudável, que honestamente estou pouco preocupada comigo, só vou estar preocupada com ela. E portanto... E o pai teve uma gravidez tranquila? Teve. O pai teve a gravidez mais tranquila. Mas eu acho que isso é mesmo de pai. Só cai a ficha mesmo no momento em que ela estiver nas mãos. Agora, aos poucos, eu tenho vindo a ficar mais aware do que se está a passar. Obviamente, sempre foi uma coisa que eu quis. Mas eu sinto, obviamente, que a Ana está muito mais ansiosa e estressada do que eu. Tanto que ontem, então, talvez foram contrações. Nós ainda não sabemos bem distinguir. Mas acho que achavas que iam rebentar as águas, Ana? Sim, porque não parou quieta. Não para quieta. Não quer ter tudo preparado, tudo hoje pronto. Não estariam aqui. Estou com o chamado nesting, que tem que estar tudo perfeito. E como já entrei de baixo há 2 semanas, eu sou muito proativa. E então é qualquer coisa em casa que eu vejo fora do sítio, ou tenho a mania das limpezas, estás a ver? Parece que nada está pronto para ela chegar, então estou sempre a andar de E contavas-nos também que estás com cérebro de grávida. O que é isso? Cérebro de grávida foi algo que eu achei que era um mito, mas no fundo, no último mês, basicamente, sinto-me em Marte, sabes? É como se tivesse toda uma confusão a acontecer à minha volta e eu estou na maior, nada me estressa, e também estou um bocado mais lenta. As pessoas dizem-me uma piada e eu reajo 10 segundos depois e já não Olha, eu espero então que a Benedita aguente até ao fim desta conversa, e gostava de vos perguntar o que é que aprenderam sobre a gravidez que não tinham sequer ideia. Queres ser tu a falar? Começa que eu tenho que pensar. Sim, olha, eu acho que hormonalmente fiquei um bocadinho, o Tomás teve que levar aqui com um bocadinho de, algum nervosismo da minha parte, porque eu digo que estou tranquila para o parto. As pessoas o que me perguntam é sobre o parto, mas honestamente eu senti aqui um grande, principalmente nos 4 primeiros meses, uma ansiedade e não era nervosismo dela nascer, era mesmo, sentia mais irritada, e acabava por projetar um bocado isso no Tomás, porque é a pessoa que convive comigo, não é? Acabamos por ter uma intimidade, e coitada, é ele que acorda comigo, que se vai deitar comigo, portanto, se estás nervosa e se estás alterada, acaba por ser a pessoa que vive contigo. Tomás que acorda imensas vezes durante a noite para ver se está tudo bem com a Ana, não é? Grande papá. Ainda hoje, ela tem estado preocupada agora estes dias, porque acorda virada a barriga para cima e diz que fica sem oxigênio. E sempre que eu vejo barriga para cima, eu acordo, ponho a mão, ver se ela está a mexer, ok, volto a dormir. Não, coitado, eu acordo imensas vezes para ir à casa de banho e ele tem um sono mesmo leve, enquanto que eu tenho um sono de pedra, agora claro que já não, na gravidez. Ele está sempre a acordar, estás bem, precisas de alguma coisa, vai buscar um copo de água, vai buscar...
Está sempre preocupado. Olha, e aquele documento que se assina antes do parto é assim tão assustador? Eu sou Viste? por ti que havia um documento, eu não fazia ideia. Olha, um conselho aqui para todas as mães ou futuras mães que me estejam a ouvir: não leiam o documento, o consentimento informado. Assinem sem ler, é isso que estás a aconselhar? Não, mas é completamente porque, repara, se escolhes aquela obstetra, se escolhes aquele hospital, já sabes que não vais ter outra opção, que é ali que vais ter e é porque confias. Portanto, estás a ler uma sentença de morte. Mas é mesmo uma sentença. Há uma cláusula que diz que podes morrer durante o Claro, imagina, tu lês morte pai 4 ou 5 vezes e é um bocado assustador porque eu sempre naturalizei o parto e ao ler aquilo, porque as anestesias, qualquer anestesia, seja a geral, seja a epidural, não é? Tem efeitos secundários e tem riscos. E o hospital obviamente tem que se precaver e tem que te dar a conhecer tudo aquilo que te pode acontecer. E eu acho que mais vale a pessoa ir na ignorância, Mas sabes? isso é quando é parte natural. E quando é cesariana Como também. é que decidiste? Como é que se faz essa decisão? Essa decisão depende imenso também do teu estado, não é? Da tua saúde, do posicionamento da bebé. Muitas vezes a pessoa vai com a ideia de que vai ser um parto natural e à última da hora, ou porque o cordão umbilical está enrolado, alguma coisa acontece, a bebé parece que não quer nascer, podem trocar. Mas eu sempre quis parto natural, sempre achei que era o melhor para a bebé e para mim, não é? Sou jovem e a minha médica também é completamente adepta de partos vaginais. E pronto, acho que hoje em dia, honestamente, é engraçado, mas a maior parte das pessoas tem cesariana e obtém essa escolha por uma questão de ansiedade, porque têm medo da dor do parto e também, engraçado, porque eu agora como acompanho muitas mães e muitas mães falam comigo pelo Instagram, era do género, custa-me, dá-me ansiedade não saber o dia em que eu vou ter a minha bebé, perguntarem-me Mas quando não é que vai dizem ser o mais ou parto. menos o dia. Dizem-te o limite, por exemplo, a mim disseram-me dia 23 de novembro, se a bebé não nascer, o parto será induzido, mas estou sempre nesta incógnita, porque a partir das 37 semanas a bebé pode nascer e, portanto, estás mentalizada. Nós, inclusive, tivemos agora a última consulta com a médica e a Ana disse, não, esta é a consulta em que ela vai ver pelo peso, pelo tamanho, etc. E vai conseguir dar-nos uma estimativa. E ela disse, enfim, eu julgo, ou seja, geralmente os primeiros partos vão para as 39 semanas. Nós, ok, como é que eu vou agora conjugar aquilo que eu tenho para fazer, os nossos... o trabalho, que é uma das minhas preocupações, não é? Os objetivos. E olha, Tomás, como é que te preparas para ser pai? Fizeste leituras? Vocês compraram livros de gravidez, maternidade, paternidade? Sim, a Ana leu, eu não. A Ana sublinha depois disto. Isto é mais importante. Sim, não, mas eu vejo muita. Eu não leio assim tanto quanto devia. Gosto de ler, mas não leio assim tanto. E coisas sobre partos, sobre maternidade, paternidade é algo que eu ainda tenho que me especializar mais. Eu acho que era como eu estava a dizer, acho que essa realidade me vai atingir quando ela nascer. Mas eu vejo muitos vídeos, podcasts obviamente, mas sobre maternidade por acaso ainda não vi nenhum. Mas sobre como trocar fraldas e assim? Trocar fraldas ensinam-me a senhora que foi lá à casa, Cláudia Xavier. Xavier. Nós preparámos. Mas agora isso está muito na moda, não é? Nós há uma enfermeira que dê confiança aos pais. E ajudou-nos muito. Olha, nós tivemos 2 opções. Eu, honestamente, tive uma sobrecarga enorme de trabalho, até aos 8 meses de gravidez, posso dizer. Quase nem tinha tempo. Eu chegava à casa e muitas vezes acabava de trabalhar à meia-noite, 1 da manhã. Portanto, depois posso também falar sobre isso mais à frente. E, portanto, foi difícil conciliar o mentalizar-me e preparar-me para a maternidade e estar no trabalho a dar tudo. Mas daquilo que fizemos foi muita gente, e por isso é que eu digo que às vezes há muita falta de informação, o Estado fornece uma preparação para o parto. Toda a gente tem direito. Claro que já tens imensas instituições privadas para o fazer, com enfermeiras, com fisioterapeutas, etc. Mas todas nós temos direito. E eu fiz essa preparação. Não incluiu muito o Tomás, que foi algo que me decepcionou um bocadinho. Foi algo muito teórico, pouco prático, daí nós depois termos recorrido à Cláudia Xavier, da Mummy Baby Care, que agora, honestamente, já não vivo sem ela, gostei imenso dela, tive ali uma empatia incrível, porque senti que o Tomás não estava muito, envolvido nessas preparações e falei com a Cláudia foi lá à casa, fez 2 sessões connosco e realmente incluiu o Tomás, aprendeu a dar banho, os primeiros cuidados. O nenuco, não foi? O Francisco. E ela é uma querida. Aprendi a usar a nossa banheira pela primeira vez, a banheira do bebê, a limpar o cordão umbilical, tantas aquelas coisas mais cuidados com o bebê. Mas sim, eu também senti um bocado de falta dessa preparação, porque essa preparação que a Ana fez foi uma preparação fornecida pelo Estado, não foi? Centro de Saúde. Exato, e foi tudo virtual. Foi tudo online. Por causa da pandemia, ou não? Exatamente. Exato. Só que só me incluíram, foi o quê? Duas. Pronto. Aliás, não é só incluíram. Achas que é discriminação por parte do Estado?
Não, acho de todo que não. Acho que, não, a sério, é bom. E é bom o Estado fornecer estas coisas. Olha, das coisas que eu mais apoio é que o Estado, que as mulheres tenham esse direito de preparação para o parto. Não é esse o tema. O tema é que, verdade, a maternidade, pronto, é muito mãe. A amamentação, todos os processos. E no fundo só incluíram o pai nos cuidados para o bebê e no parto em si. O tipo de massagens que ele pode fazer, de relaxamento, etc., a ajudar no parto. Os outros, obviamente, que em termos fisiológicos não são tanto interesse do Tomás e também, como não era prática, era muito virtual, não achei muito completo, mas honestamente acho que muitas mães mesmo que criticaram isso e mesmo as que pagaram para ter esta preparação, porque obviamente que tu estás a tocar nas coisas, não é? Estás com uma pessoa à tua frente a explicar-te e estás a pôr em prática aquilo que te estão a dizer, faz todo o sentido, nada como teres o bebê e depois praticares com o teu próprio filho, obviamente, mas acho que o virtual, eu sou muito apologista do virtual, honestamente, e do trabalho online, mas nestas aulas práticas, uma aula prática online é muito controverso, honestamente, acho que não... Portugal é um bom país para se ter filhos. Tomás, preferias ter filhos na Austrália? Entramos já aqui a matar. Sim, sem sombra de dúvidas. Porquê? Bom, se calhar até explico um bocadinho a nossa situação, mas nós Vou só contextualizar os ouvintes que vocês viveram um ano na Austrália e voltaram por causa da pandemia, certo? Não só, não, foi por minha causa. A maioria foi Voltaram minha por tua causa? Sim, a maioria foi por minha causa. Mas foi mais difícil para ti voltar. Foi por... Explica-nos sim, lá. Sim, então foi um misto de emoções. Nós chegámos à Austrália e o nosso objetivo era fazer um ano, não digo sabático, porque na realidade nós fomos para lá trabalhar mais do que se calhar trabalhámos cá, mais horas pelo menos. Eu lá cheguei a ter 4 trabalhos ao mesmo tempo, porque qualquer coisinha que para pagar as contas dava, ainda que qualquer trabalho também seja bem pago. Mas então nós, à medida que o tempo foi passando, nós realmente apaixonámos por aquele país e pela funcionalidade, pela responsabilidade social que existe, inclusive e especificamente também na parte da maternidade, em que pagam, bem, eu vou dizer um horror de dinheiro, porque para nós portugueses é um horror de dinheiro, para uma... Ou seja, $1000 por semana, podes dizer? Sim, entre 500, sim, exato, eu não sei bem qual é o número, mas pelo menos 500 são à vontade por filho, por semana. O Estado paga e a mãe para estar com o filho em casa. E não sei durante quanto tempo, mas são talvez anos. Sim, não é? É um grande incentivo à natalidade. É um incentivo gigante. Para não falar de que a saúde, obviamente, para os residentes, para os residentes lá, é grátis, portanto, uma das melhores saúdes do mundo, possivelmente. Bom, é mais ou menos isso. Portanto, há um incentivo gigante, há um grande apoio aos pais. E depois a vida que nós vivíamos lá e que nós sentimos que os australianos vivem é uma vida muito mais ligada e direcionada para a qualidade de vida, e vou falar aqui de um clichê, se calhar, mas para a felicidade, na realidade. Ou seja, sinto que, e a parte difícil foi isto, sinto que nós cá em Portugal, a Ana concorda comigo, nós trabalhamos muito para, eu não diria só para pagar contas, mas para o status e para o posicionamento e para podermos dizer que temos esta profissão e que trabalhamos 12 horas por semana, por dia. Já eu estou com o cérebro de grávido. Estou contagiado. Sim, que trabalhamos 12 horas por dia e que temos o carro X e a casa Y e que depois nada fica perfeito até... E por isso é que a maternidade também se atrasa mais. Mas na Austrália lá parece que é tudo mais fácil, porque na realidade qualquer trabalho que arranjes, ser pedreiro lá é o trabalho mais bem pago da Austrália. Deixa-me fazer aqui uma parte, desculpa interromper, Tomás. O objetivo de nós termos ido para a Austrália foram 2 grandes coisas. Busca de oportunidades de trabalho. Acima de tudo, nós já sabíamos que queríamos ter uma família cedo e que queríamos juntar dinheiro. E isto que nós tínhamos, pode ser uma ótima qualidade de vida lá, mas também vivíamos à pobres, porque se as pessoas acompanharem as nossas aventuras, nós poupávamos, nós chegámos a comprar um carro de $200, que nem equivale a 150 euros, renovámos o carro tinha aranhas, lagos, lá dentro estava a cair de podre, percorremos o deserto todo do norte da Austrália com aquele carro, precisamente para poupar, porque o nosso objetivo era chegar com algumas poupanças para comprar uma casa, começar a estabilizar a nossa vida mais rapidamente, portanto, num ano e pouco conseguirmos isso tudo. E decidimos ir para a Austrália. Por acaso a ideia foi de Tomás, a mais aventureira sou eu, mas a ideia de ir para a Austrália... Ele quis fugir da vida europeia, não é? Sim. Tudo o que fosse menos parecido com a nossa vida cá. Encontraste isso?
Tomás? Encontrei. Sim, sem sombra de dúvida. Porque eu já tinha estado no Chile e foi aí que conheci a Ana. Fui para o Chile de Erasmus, estive lá 4 meses. Aqui não pode ser chamado de Erasmus porque isso é só na Europa, mas fui de intercâmbio para o Chile, estive lá 4 meses, conheci a Ana. Entretanto, obviamente, nada aconteceu nessa altura, mas pronto, eu aí fiquei com uma vontade muito grande de conhecer novas culturas e experienciar ver novos países, etc. Então, mal cheguei a Portugal, eu já vinha com a ideia de ir procurar outro país. E foi aí que eu comecei a pensar, ok, Estados Unidos não me chama muito. América do Sul já lá tive, Europa é tudo igual, portanto África e Ásia são países, são continentes pouco desenvolvidos e portanto para a minha atividade profissional não é grande coisa, então só me restava ou a Oceania ou o Canadá, e então foi um no-brainer. E foi tão bom que quando voltaste ficaste triste, não é? Numa altura em que se fala tanto de saúde mental, e ainda bem que queres falar sobre essa quebra psicológica, o que é que sentias? Bom, isso vai um bocadinho na consequência daquilo que estávamos a conversar há um bocadinho sobre a Austrália, e o porquê de termos voltado foi mais por minha decisão, porque tenho cá a família toda, tenho os 4 avós, obviamente, pronto, tenho os 2 pais, tenho 3 irmãos, portanto nós na realidade temos uma família muito grande e muito unida. E és muito ligado à família. Somos muito ligados, nós todas as quartas-feiras, agora menos por causa do Covid, mas todas as quartas-feiras somos à volta de 20 a 21 à mesa em casa dos meus avós, portanto nós somos bastante ligados. E eu principalmente sou muito ligado aos meus pais e aos meus avós, e à medida que o tempo passa, obviamente, meus avós têm 80 e poucos anos, eu senti muito uma responsabilidade de ter que estar cá a aproveitar pelo menos os últimos tempos que eles cá estão, não é? Pode ser um bocado triste se dizer e um bocadinho, se calhar, ansioso a mais, mas eu senti um bocado dessa responsabilidade depois de várias até atividades que passámos na Austrália. E perdas que tivemos fortes. Exato, e perdas fortes, portanto, coisas que nos fizeram pôr a vida em perspectiva, na realidade. A vontade de ficar na Austrália era enorme e continua a ser muito grande, mas pronto, eu senti que tinha. Agora, eu esqueci-me da pergunta que tu fizeste. Como é que foi essa quebra psicológica? Exato. Que sintomas tinhas e como é que resolveste? Que agora estás visivelmente mais feliz e estável, não é? Então, bom, foi um período complicado, porque nós chegámos a um país novo. À volta para Portugal, chegámos cá a um país novo. Ficaram logo presos, não é? Em casa. Exato. Primeiro ficámos presos em casa, depois a máscara foi a primeira vez que usámos. Foi no avião à vinda para cá. Lá na Austrália existia Covid, houve pandemia, houve lockdowns, nos primeiros casos de Covid até foram muito perto de nós, mas não havia máscaras, porque também estamos a falar de um país perto do tamanho do Brasil e com 24 milhões de habitantes, portanto é uma coisa muito, muito dispersa. E então nós chegámos cá e era um país muito mais frio, chegámos no inverno também, era um país mais frio, não havia contacto físico, não havia aquele abraço. Tivemos quase a fazer quarentena para estar com os nossos pais, portanto, e era uma altura em que o Covid também era muito, muito pouco ainda conhecido, o que é que podia acontecer e quais é que eram as consequências. Mas pronto, mas até aí tudo bem, eu estava muito motivado porque até tinha um projeto familiar que eu estava a iniciar. Só que as coisas começaram a andar e eu tive que deixar esse projeto de lado, e foi aí que realmente senti um grande peso de tanta responsabilidade, stress, ansiedade, porque eu imaginei uma vida diferente cá em Portugal, imaginei que ia ser mais facilmente aceite, não é mais facilmente aceite, mas que me ia integrar mais facilmente, e não aconteceu. E a partir do momento também que a nossa querida Benedita veio a caminho, ainda obviamente uma responsabilidade bastante maior. Tu consideras que a realidade portuguesa cultiva pouco a parentalidade e em nada põe a felicidade própria em frente da realização profissional? Que diferenças é que encontras entre a mentalidade portuguesa e a australiana? Olha, um exemplo muito, muito interessante, e que a mim bom, eu continuo a fazer, é: eles acordam à volta das 5 da manhã. O sol lá nasce mais cedo, não é? Uma pessoa acorda ali com os pássaros tropicais e com as palmeiras, portanto, ao lado do mar, acordas, vais trabalhar às 6:30 da manhã, acabas de trabalhar às 3 da tarde. Às 3 ou 4 da tarde, metem-se no barco, metem-se na moto, metem-se no carro, vão para a praia, vão fazer surf, o que quiserem. Cá em Portugal, acabas de trabalhar, vais para casa remoer sobre o que foi feito e preparar o dia seguinte, não é? Tu não sais daqui, ou vais ao ginásio, ou se calhar vais fazer um desporto, mas eu não sinto, posso estar errado obviamente, mas nós não sentimos esse ambiente mais
vou mais leve e mais direcionado exatamente para o bem-estar. Sim. Ana, tu também acompanhas aqui o Tomás nesta ideia. Dizias-me que a maioria dos portugueses tem uma mentalidade provinciana e retrógrada, com a mania dos títulos, e vou citar-te: adoram comentar e falar mal só porque sim. Exemplo: se a pessoa engravidou cedo é porque engravidou cedo, se engravidou tarde é porque foi tarde, se a mãe se dedica aos filhos e deixa a carreira para trás é porque é uma dondoca, se vai trabalhar é porque abandonou os filhos na creche e vive para o trabalho. As pessoas mal resolvidas tentam inferiorizar as escolhas dos outros para se sentirem melhor com elas próprias. Este ato de egoísmo e inveja revolta-me. Revolta-te aqui, Ana, porque nós, às grávidas, autorizamos tudo. Não, olha, isso é um tema que me sensibiliza muito, porque é assim, eu sempre soube que queria ser mãe cedo e é verdade, e foi sempre um tema que teve presente na minha vida, à mesa com tios, tias, pais, tudo. E a verdade é que sempre levei muito com essas bocas, porque sempre perguntaram, então, e o que é que queres ser? E eu sempre dizia, olha, a única coisa que eu tenho a certeza que queres ser é mãe. Depois o resto virá. E as pessoas, mas assim, então, mas cedo, mas como assim? E sinto que há muitos tabus à volta disso. E a Austrália, no fundo, foi uma abertura. Eu não sei se, acho que provavelmente não sabes, mas nós, quando chegámos à Austrália e tu tens que procurar um trabalho, tu literalmente tens que ir bater à porta de cafés, porque nós chegámos numa altura de pandemia. O que nos trouxe coisas boas, porque não vivemos aquela depressão horrível que houve aqui em Portugal nesse ano, que eu lembro-me que foi tramada. Acabámos por não sentir tanto isso na Austrália, mas sentimos, obviamente, que foi mais difícil encontrar trabalho na Austrália também, porque eles estiveram ali uns meses parados em lockdown. E para encontrar trabalho foi um desafio. O facto de tu ires com um CV, bater à porta, teres essa humildade, não seres ninguém. Eu lembro, nunca mais me esqueci, numa loja, foi lá uma espanhola, e estava a argumentar com o manager da loja, a dizer, eu tenho mestrado, eu já fiz vendas, isso não me interessa para nada, eu quero é uma pessoa com atitude, com garra, com vontade de trabalhar, mas fazes um trial, eu não quero ver o teu CV, o CV põe de lado, e chegas aqui a Portugal e é algo completamente diferente, se não tiveres mestrado, doutoramento, não é? É tudo muito à base de títulos, os apelidos. Sinto imenso, sabes? O facto de, às vezes, isto é uma coisa que eu nem iria falar, mas às vezes o facto de eu ser balsemão, as pessoas, a primeira coisa que me perguntam, és familiar do Pinto Balsemão? E mesmo em entrevista de trabalho, acredita, foi sempre algo que, e lá na Austrália tu acabas por te sentir Imagino que as pessoas que te estão a ouvir e que saibam que te chamas Ana Balsemão, és da família do Balsemão. Nós não temos de todo contacto, ele é primo direto do meu avô, mas não temos de todo contacto. O meu avô já morreu há muitos anos, o meu pai tinha 10 anos, portanto só existe uma família Balsemão, sim, mas de terceiro grau. Mas pronto, sempre senti muito isso, e a nossa ida para a Austrália acho que nos deu essa abertura. E quando eu cheguei aqui, aliás, o Tomás teve um momento mais dark, é verdade, e eu tive antes dele e ele teve depois de mim, porque eu cheguei aqui, foi um choque tão grande, porque lá fiquei ainda com mais vontade de ser mãe, por ver famílias tão jovens, aos 20 anos já com 3 filhos e tudo mais. Cheguei aqui e foi do género, sabes, senti uma negatividade. Cheguei numa altura em que as pessoas estavam mesmo deprimidas, mal com a vida. Eu tinha amigas que estavam desempregadas há mais de um ano, e eu cheguei com aquela bolha toda, não é, de positividade da Austrália, e a pensar, sim, eu quero ser mãe daqui a uns meses, e toda a gente, mas tu és maluca, no meio de uma pandemia. Levei mesmo com muita negatividade, e isso afetou muito, e acho que sim, que é um momento mais retrógrada. Acho que se não tiveres aqueles padrões que são socialmente aceitos pela sociedade, que é acabas a secundário numa boa escola, depois tiras a licenciatura, depois logo a seguir tiras o mestrado e depois logo a seguir vais para uma empresa tipo HP, se não o fizeres, não vais ser ninguém na vida. E acho que hoje em dia, com os meios todos que temos, acho que se quiseres, eu sou um bocado, as minhas amigas às vezes chamam-me sonhadora, mas eu sinto muito que se tu quiseres podes ir à procura das coisas, e lá fora também tens tantas oportunidades que às vezes as minhas dizem, viajas, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Nós fomos para a Austrália a zeros. Nós fizemos o dinheiro na Austrália e fomos porque agarrámos as malas, bora lá, fomos à procura de novos desafios e viajámos por isso. Portanto, há sempre soluções, há sempre meios, e eu acho que as pessoas têm que, se é isto que queres fazer, tens que ser o melhor naquilo que queres fazer, e tens que ir à procura disso e lutar por isso. Tomás, concordas que é esperado da nossa geração que alcancemos outros objetivos antes de ter filhos? É uma pergunta complicada. É o que é esperado? É a pergunta? Que comentários é que vocês têm ouvido com esta vossa decisão de ser pais aos 24 anos? É assim, eu tenho, obviamente, comentários de pessoas que ficam espantadas. Porra, tão cedo? A realidade é que é cedo, mas eu, por exemplo, sempre tive também este desejo de ser pai cedo,
vi do meu pai, que foi pai aos 25, 26 anos, pela primeira vez, e eu sempre quis ser pai mais ou menos nessa idade. 24 anos se calhar não estava assim tanto nos meus planos, mas até conhecer a Ana, ou seja, até conhecer a Ana, e depois a partir daí comecei a ter uma vontade cada vez maior. Mas sim, sinto algum desafio dizer que sou pai. Sinto algum desafio, sinto alguma resistência, se calhar não é resistência, mas ajuda-me. Não, eu sei o que estás a dizer. Que é, A ti já te disseram que vais estragar a tua vida, não é? Sim, já, e não é só isso, chamam-me senhora demais, é isso, porque é assim, nós vivemos numa geração, há duas décadas atrás, no fundo as pessoas eram pais entre os 20 e os 25, hoje em dia a idade média é aos 30, 35 anos, e há uma razão para isso, nós não estamos aqui a dizer, olha, bora agora ser todos pais jovens, porque nós sabemos que existe uma realidade por trás e as pessoas são responsáveis, e tu queres criar seres íntegros para a sociedade e com condições, e queres dar as melhores condições aos teus filhos, e obviamente que, sendo jovens, nós entramos para o mercado de trabalho este ano, que é o mesmo ano em que vamos ser pais. Claro que também te posso dizer que estamos mais seguros porque realmente trouxemos algumas poupanças que nos vai permitir comprar uma casa para o ano e ter uma certa estabilidade, e obviamente que também sabemos que temos pais, porque é verdade, temos uma estrutura familiar grande que nos apoia e qualquer coisa que nós precisamos também nos ajudam, e há muita gente que não está nessa situação e é bom ser ciente disso. Acho que não temos que entrar aqui em comparações. O que as pessoas nos dizem e eu sinto na geração de hoje, obviamente que primeiro os estudos prolongaram. Antigamente as pessoas tiravam uma licenciatura e era ótimo. Hoje em dia qualquer pessoa tira uma licenciatura, o que é uma licenciatura, não é? Portanto, para além disso, pronto, isso obviamente que atrasa aqui um bocadinho. Depois, eu sinto imenso que o facto de nós vivemos numa era global, as pessoas, tudo o que é viagem atrai muito, não é? Os jovens, e sinto muito que as pessoas querem viajar, antes de ter filhos querem viajar, conhecer o mundo. Uma coisa que vocês já fizeram. Sim, foi um ano muito intenso, sabes? Eu acho que nós num ano, tanto a nível de experiência profissional como em termos de viagens e de desafios de vida, porque nós alinhávamos em tudo. Tivemos um ano a velejar a costa este, que foi das coisas mais perigosas que nós fizemos, porque no fundo o barco não tinha mesmo condições e nós só soubemos disso quando já estávamos em pleno oceano, não tínhamos mesmo noção. Já não fazias isso se estivesse grávida? eu já nem a deixava, até nós ficámos lá mais tempo até por vontade dela, mas é uma história interessante. Não, mas foi um desafio, sabes? Nós crescemos muito quanto casal, porque mesmo, é verdade, nós percorremos muitos rios. Muita gente não sabe, mas nós tivemos 2 semanas numa ilha sem condições, porque o barco estava completamente estragado. O dinghy, nós nem sequer tínhamos barco de primeiros socorros, aquele barco é dinghy que se chama. Balsa salva-vidas, sim. Balsa salva-vidas, e ficámos 2 dias a beber cocos, a comer coco e a beber líquido, água de coco. Foi mais até. Ficaram em forma. Não, completamente. Depois, imagina. Parecíamos o filme do Tom Cruise, do Tom Hanks. É isso, e tu não podias propriamente ir a nadar para o barco, porque é assim, tu tens tubarões brancos, tens tubarões tigre, tudo o que mata, pronto, tudo o que mexe mata ali. E portanto, nós tínhamos na ilha aquilo que já tínhamos trazido antes, e era, imagina, restos de bolacha, um bocado de pacote de arroz, um bocado de pacote de massa, e nós durante... e uns dias estivemos a fazer, bem, vocês não imaginam o que é que nós comemos, mas nós sentíamos um verdadeiro Bear Grylls, não é? Que é uma pessoa que eu admiro imenso, por acaso, que adoro ver, sempre acompanha deste menino no National Geographic e as aventuras dele, e juro que nos sentimos nesse meio, e foi difícil porque estávamos em pleno oceano, tempestades. Uma ilha deserta, não havia lá ninguém, nós ficámos nessa ilha 15 dias. Sim, tivemos lá sem barco, sem forma de chegar ao nosso barco durante 4 dias ou 5 dias. Foram os dias mais frios que nós apanhámos na Austrália, portanto, a fazer fogueiras com lenha molhada, a comer cocos, a fazer aqueles caldeirões gigantes que punhamos arroz, batata, punhamos carne, tínhamos tudo lá para dentro. Nós arranjámos um caldeirão. Exato, sim. Quem quiser saber mais sobre esta viagem incrível é só ir à página Tucangos, não é? Ainda está disponível para quem quiser saber mais sobre as vossas aventuras. Para os números de há 30 anos, em Portugal vocês não seriam pais cedo. Para os padrões atuais, sim. A idade média de uma mãe portuguesa ao nascimento do primeiro filho atualmente é 32 anos. Em 1990 era 27. Quando vocês nasceram em 97, a média era aos 28 anos. Isto são dados da Pordata. Um estudo da Francisco Manuel dos Santos indica que a média de 24 anos só aconteceu entre 1975 e 1985. Portanto, vocês são um casal de outro tempo. Acham que têm mais maturidade do que a maior parte das
pessoas da vossa idade? Já nos chamaram isso, sabes? Está a ter imensa graça porque aquilo que a Ariana está a dizer. Já nos chamaram. Sabes que nós somos um bocadinho diferentes no sentido de, não acho que seja maturidade. Acho que somos mesmo de outra Sim, não é época. mesmo maturidade. Acho que toda a gente é diferente. E eu, por acaso, uma das coisas que me fez apaixonar pelo Tomás, eu sempre quis ser mãe cedo e é verdade. Eu nunca amei sair à noite. Atenção, eu não sou uma chata que não me divirto. Eu amo dançar, amo socializar, mas sempre fui de estar numa conversa à mesa e Festas controladas, não é? Festas controladas. Aquela coisa da discoteca, estar ali e embebedar, por exemplo, eu nunca apanhei a beber na vida, só para perceber. E não é por ser a Miss Perfeita de Nem todo. tu! Não. Muito bom. Não é de todo por sermos Miss Perfeito de todo. Olha, o Tomás é porque és atleta de alta competição, também nunca. Já fui, sempre agora já não, mas... Eras, sim, pronto. E sempre teve de ter respeito e atenção com tudo o que seja álcool e tudo mais, e os horários. Foi porque eu sempre fui muito extrovertida e acredita, eu divertia-me, eu era a primeira pessoa a entrar na pista de dança e a última a sair. Nunca gostei e nunca senti aquela necessidade de para que é que eu vou beber se não gosto e se já me divirto, para quê? Então foi sempre um bocado assim, por isso é que nos chamam antiquados. Eu acho que não é por termos mais maturidade, acho que é honestamente termos os dois uma vontade enorme. E desculpa, é Sim, tanto sim. isso obviamente, com o álcool, com o tabaco e com as drogas, a mesma coisa. Também nunca pegámos Sim. um cigarro, nunca... É engraçado, fugimos um bocadinho, se calhar, à regra. Mas qual é que é a importância da família para vocês? Pois é isso. Ambos destacam a importância da mãe na construção da vossa identidade e também nesta vontade de constituir família. Eu acho que tem muito a ver com a minha realidade também. Acho que isso influencia totalmente esta minha vontade de ser mãe. A minha mãe foi uma full-time mum até hoje. Hoje está a trabalhar, independente, portanto é uma pessoa que eu admiro extremamente e viveu para nós, para mim e para o meu irmão. Foi uma pessoa que só teve 2 filhos porque sofreu de um cancro, então já foi mãe aos 28, já não foi mãe aos 24 como eu, e por acaso foi uma das coisas que me fez pensar, sabes? Foi mãe aos 28 e realmente depois teve ali 6 anos sem poder ser mãe porque teve que esperar, se o tumor poderia obviamente voltar, e foi lá que me pôs a pensar e se é aquilo que eu mais quero na vida, porque é que eu vou estar a adiar? Se a minha avó aos 21 conseguiu, porque é que eu aos 24 não irei conseguir? E acho que é uma questão de prioridades na tua vida. Mesmo, eu e o Tomás somos extremamente poupados. Se calhar não vamos tantas vezes jantar fora. Eu se calhar não estou sempre com as roupas da moda, honestamente estou a falar a sério, se calhar sou uma pessoa mais prática. Não é se calhar, é definitivo. Evidentemente, sim. E não vamos também comer fora praticamente. Sim, pronto. E mesmo nas viagens nós somos poupados, sabes? Mesmo no tipo de viagem que fazemos no registro, nós gostamos é de conhecer a cultura e acho que é muito mais giro aquilo que nós até falamos quando viemos cá gravar o promo, lembras-te do facto de ir para a casa das pessoas e nem tens que pagar, porque depois fazes uma troca, não é? Ficas... e acho que isso faz-te vivenciar muito mais as culturas e pronto, te enriquece muito mais. E pronto, acho que neste momento as minhas amigas, se calhar a prioridade delas é viajar, namorar, ter o casamento perfeito antes de engravidar. Nós, por exemplo, adiámos o nosso casamento, não nos importamos de casar daqui a 2, 3 anos, porque são 20 ou 30 mil então euros a que se Benedita já gasta. vai poder ir ao casamento. É isso. Ser a menina das alianças. Então, eu acho mesmo que é uma questão de tu queres, consegues. Tens é que, se calhar, obviamente, prescindir de certas coisas, abdicar de certas coisas. Mas sabes que eu acho que isso também vem naturalmente. Eu estou a sentir muito uma diferença muito grande agora de prioridades. E é engraçado, e esse é o peso de ser pai, é o que eu sinto. Sinto uma diferença muito grande nas prioridades, portanto, eu sou muito ligado ao desporto, às motas, às bicicletas, aos carros, etc. E, portanto, se calhar há um ano atrás a minha prioridade era comprar o carro, fazer isto e fazer aquilo. Agora a minha prioridade é ter as coisas preparadas para a minha filha e, se calhar, sei lá, ter uma estrutura que, obviamente, para o fazer temos que abdicar, teria que abdicar de grande parte das minhas outras coisas, e que daqui para a frente ainda vou ser mais surpreendido. E olha, um divórcio para uma criança pode fazer com que não se queira dar essa experiência aos filhos, ficar uma espécie de trauma? Sim. É engraçado porque bom, os meus pais estão divorciados desde os meus 5 anos, eu acho. E sempre foi algo que, para uma criança, é o que eu sinto, obviamente, mas para uma criança desde que cresceu com isso, eu mal me lembro dos meus pais juntos. Quando me lembro deles juntos eram eles a discutir, e com o meu pai música a fundo. Eu rio-me disto porque, na realidade, isto tem piada e nós todos rimos disso. Os meus pais dão-se super bem hoje em dia, mas é algo que eu não sabia, ou seja, que eu quase metia na minha cabeça que é assim que deve ser. Então, eu sinto, este é o perigo que eu também vejo e a responsabilidade que eu sinto ao ser pai, é que uma criança vai sempre achar que tudo o que tu faças está bem.
E portanto eu sentia um bocado, via os meus pais separados. O meu pai casou, a minha mãe, pronto, entretanto também teve outros namorados e casou. O meu pai também casou, teve outro filho. Nós somos uma família super unida, mas sim, eu sinto que nessa altura, nesse crescimento, eu achava que isso era normal. Até pode ser normal, mas eu não sinto que seja estruturalmente equilibrado para uma criança e para o crescimento de uma criança. E portanto eu sinto ainda mais responsabilidade em manter uma relação equilibrada e saudável com a Ana, obviamente para conseguirmos criar a nossa filha. E hoje em dia ainda te afeta. Estávamos agora a organizar o Natal. Exato. O facto dos pais estarem separados, uma pessoa tem que sempre adaptar o Natal, não é? Dia 24 com um, 25 com outro, como é que fazemos, como é que estamos todos juntos, é sempre... E o meu irmão também já se vai casar, portanto também já estamos a incluir mais outra casa, portanto... E a família dela também é do Porto, a família dela também é do Porto, portanto estamos ali uma giga-joga no 24 e do 25. Nascer em Portugal já não é o que era, é o que diz a Fundação Francisco Manuel dos Santos, num projeto que aconselha que visitem na internet. Temos menos filhos e cada vez mais tarde, e a Fundação pergunta porquê, o que é que influencia esta nossa decisão de sermos mães ou pais, e eu pergunto-vos se acham que os jovens têm medo de não conseguir assegurar um futuro para os descendentes. Vocês têm esse medo? Olha, foi aquilo que eu mencionei há um bocadinho. Tenho, sem dúvida, acho que os jovens hoje em dia têm muito medo do futuro e também tem muito a ver com a exposição das redes sociais. Acho que se partilham muitas vidas perfeitas e tem que estar tudo perfeito para receberes um filho e tens de ter um enxoval todo perfeito, das melhores marcas e não sei o que, isso é assustador, melhores escolas, etc. Nós, obviamente que isso é sempre um receio, é assim, vamos ter um ser humano que vai depender totalmente de nós e isso é ao mesmo tempo assustador, mas nós confiamos muito um no outro, honestamente, e eu sempre disse ao Tomás, eu não tenho medo de trabalhar, nem ele tem medo de trabalhar e portanto, obviamente que faremos sempre tudo pela nossa filha e pela nossa estabilidade e também não temos medo de agarrar nas malas e ir embora se for preciso à procura de melhores oportunidades. Como te disse, claramente que também temos ciente, e acho que é importante assumir isso, que temos uma família que nos apoia, sempre nos apoiou e está mais do que feliz com esta bebé e também nos dá essa segurança. Acho que o facto de termos uma família estruturada por trás, o facto da minha família ser tão unida, não é? E tu também tens uma família enorme, todos os teus tios têm 4 filhos, nos dá aqui algum tipo de segurança. Eu vou acrescentar uma coisa, que a Ana estava a dizer que o facto de confiarmos um no outro e confiarmos obviamente também no nosso trabalho permite-nos estar um bocadinho mais descansados. Aí o facto, e uma prova disso foi a nossa vinda da Austrália. Arranjámos logo trabalho imediatamente. Eu por acaso estava num estágio, entretanto fui embora do estágio, estive nesta empresa familiar e fui embora. E entretanto ainda estive mais noutra empresa e arranjei trabalho efetivamente numa empresa estrangeira. Mas a realidade, e com isto, e a Ana também está a prosperar super bem está a prosperar imenso na empresa onde está a ser super valorizada, e portanto acho que isto vai um bocadinho depende muito também da nossa dedicação e do nosso trabalho, não é? E é o óbvio. Eu tinha muitas pessoas que me diziam: não voltes para Portugal, isto está horrível, não há trabalho. Eu arranjei trabalho logo. Assim, não sou eu que sou bom, porque as minhas notas na universidade eram péssimas. Eu não tirei mestrado e não quis tirar mestrado logo porque eu tirando gestão também não quero estar a falar muito mais, mas tirei gestão, não sentia que já sabia em que é que eu me queria especializar, portanto estar a investir 2 anos não seria o correto, mas isto para dizer que depende muito do nosso trabalho e como nós confiamos um no outro, acho que sentimos que as pessoas valorizaram muito nas entrevistas que nós fizemos. Eu sinto que foi muito fácil arranjar trabalho. As pessoas, mesmo os chefes com quem eu fazia as entrevistas, ficavam completamente impressionados com aquilo que nós já tínhamos vivido num ano e achavam diferente e achavam-nos pessoas desenrascadas e mesmo neste trabalho onde eu estou e tudo mais, aquilo que também mais surpreendeu o meu chefe foi mesmo isso, foi eu ter uma capacidade de desenrasque enorme e de saber lidar com, adaptar-me, não é? E saber lidar com a novidade, o facto de estarmos a construir uma empresa do zero no meu trabalho. Nunca na vida tinha trabalhado em recursos humanos antes, criar manuais, etc. E ele sempre acreditou em mim e viu potencial em mim nesse sentido, e é verdade, eu sinto muito que viajar, sair da zona de
conforto, conhecer outras realidades, tu não tens que ser o melhor aluno, ser uma aluna de 20 para seres Mas bem tu tiraste psicologia, nunca pensaste em ser psicoterapeuta ou a fazer clínica? Agora tem muito para onde se pega. Olha, Vá, muito brevemente para não fugirmos à parentalidade. Não, muito honestamente, aquilo que mais me realiza é a psicologia da área da saúde e clínica. Aliás, onde eu descobri a minha vocação foi no voluntariado de oncologia que eu fiz, que o meu pai não me queria deixar ir, porque achava que era demasiado, e eu percebi, todos os dias chegava com um sorriso na cara e percebi ao final do dia que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida, e está obviamente ligado à maternidade, mas aqui em Portugal, e agora mesmo sendo honesta, eu tirei o curso de licenciatura em Psicologia no ISCTE, foi muito mais ligado à área empresarial, recursos humanos. O que eu queria ser mãe cedo, essa era a minha prioridade, e sentia muito que eu, para conseguir ser psicóloga clínica, tinha que fazer muitos anos de carreira, ou seja, tinha que tirar um mestrado, depois tinha que estar um ano a fazer o estágio para a ordem, etc, até ter estabilidade. Recebes mesmo muito mal, as oportunidades de trabalho são muito escassas. Lá está, a prospeção era para os 35 anos poder ser mãe. O que é que eu tentei fazer? Foi adaptar-me, ir para a Austrália, juntar dinheiro, começar a trabalhar no meio de recursos humanos, que é uma área que eu gosto muito. O facto de ter 4 línguas, acho que também me ajudou, ser fluente em 4 línguas também me ajudou. Tenho esta parte de comunicação que adoro, e também achei que iria gostar da área empresarial e de recursos humanos. Mas não está esquecida a minha vontade de seguir e continuar a estudar. Aliás, eu e o Tomás já falámos sobre isso. Eu gostava muito daqui, se calhar a 1 ou 2 anos, quando a Beth também já for mais autónoma, de continuar a estudar em pós-laboral, tirar o meu mestrado, adorava tirar um doutoramento. Pronto, eu nesse aspecto, Tomás, é menos estudos, eu adoro e gosto muito da área de psicologia, é uma paixão minha. Mas lá está, uma questão de prioridades. Preferi entrar agora para o ramo de recursos humanos e quem sabe daqui a uns anos Mas olha, o que é que se passava, o que é que passava pela tua cabeça quando em criança dizias que querias ser mãe? Querias ser mãe porque querias ser a tua mãe? Ou querias ser a tua mãe para outra criança, ou porque gostavas de brincar com nenucos? Tudo. Disseste tudo. Acho que eu sempre admirei muito a minha mãe, principalmente pela história Tiveste o de vida carrinho de dela. gêmeos da Nenuco? Não tive o de gêmeos, mas obviamente mas tive o de Nano com o carrinho normal. Era tudo, eu admirava mesmo a minha mãe. A minha mãe não é por ser minha mãe, mas é uma pessoa mesmo muito especial, e é mesmo, vive para os outros. A minha mãe não teve férias durante 20 e tal anos, posso dizer, mas ela fazia aquilo com um sorriso na cara e saía das férias, obviamente estourada, mas feliz e realizada. Posso dizer que fazia os lanches para os miúdos todos e eu fazia festas de 40 pessoas. As minhas festas eram conhecidas pelas festas mais giras da escola alemã. Algo que hoje com o Covid é impensável. O quê? Algo que hoje com o Covid é impensável. Exato, porque a minha mãe, pronto, esmerava-se imenso e era de género, ok, carnaval, minha mãe ia comigo, fazíamos disfarces todos à mão, vivia para nós e não perdia uma aula minha de balé, não perdia uma aula minha de música, de piano, para mim e para o meu irmão. E o facto de ter tido aquele cancro, e ela disse-me sempre, salvaste-me a vida, porque a minha mãe descobriu com a gravidez. E então nós tivemos ali uma cumplicidade tão grande ao longo destes anos, e eu sempre a vi a cuidar tão bem de nós, a proteger-nos, e sei o quão bem isso me fez para ser uma pessoa segura e convicta de mim mesma, que sempre quis que os meus filhos também tivessem essa oportunidade, sabes, e tivessem uma mãe presente. E lá está, o facto de também queria imenso ter um irmão, depois assisti ao parto do meu irmão, porque eu sou aquela pessoa creepy que adora ver partos no YouTube. Sério? Amo. Há partes no YouTube sequer. Imensa coisa explícita. Com muitas visualizações. Sim. Depois chega a casa e estão os olhos dela assim, parecem duas bolas de A ver bola. partes. A ver partes, a chorar. Agora estou super sensível, portanto sempre vejo um parto. Aliás, sempre chorei a ver partos. Acho a coisa mais bonita à face da terra. Mas é isso. Sempre é engraçado, porque eu lembro-me de ir a um pediatra, e uma pediatra já com 6 anos me perguntar: o que é que és ser quando for grande? Eu quero ser mãe, quero ser como a minha mãe. Sempre teve incutido em mim, sempre nasci com essa vontade enorme de ter uma bebé a crescer dentro de mim e de criar. Tu contavas-me que se pudesse escolher, dedicar-te-ias aos teus filhos nos primeiros anos de vida deles. E as boas notícias são que foi aprovado, ainda antes da Assembleia da República vir a ser dissolvida para eleições, que pessoas com filhos até aos 8 anos de idade podem ficar em teletrabalho, desde que haja partilha entre 2 progenitores e que trabalhem em empresas com 10 ou mais trabalhadores, que é o vosso caso. Esta é uma proposta do PS que foi aprovada por unanimidade. Vão usufruir? Olha, eu na minha empresa onde estou agora tenho total liberdade para isso, portanto trabalhar remotamente e irá ser certamente, em princípio, aquilo que eu vou fazer. O Tomás também, podes falar da tua, mas eles também dão imenso valor ao trabalho remoto. Sim, eu trabalho numa empresa que é alemã e holandesa. Uma empresa cotada em bolsa de 18 bilhões, portanto é uma empresa muito, muito grande, chama-se Just Eat Takeaway.
Concorrente da Uber Eats. Concorrente da Uber Eats, exatamente. São os patrocinadores da Champions e por acaso não vejo futebol, mas sei isto porque obviamente o meu papel é de vendas, portanto eu tenho que saber tudo sobre a empresa. Mas o engraçado é que tanto eu entrei obviamente para esta empresa há um mês. Obviamente eu já sabia que ia ser pai, não é? Eu avisei-os logo na primeira entrevista, eu vou ser pai, eles disseram, não tem problema nenhum. Isso não tem mínima de influência na entrevista. Portanto, eles já sabem que eu vou estar fora um mês. O meu chefe está de licença de paternidade. Outro colega meu também entrou ao mesmo tempo que eu, também está em licença de paternidade. Portanto, isto tem muito uma influência de uma cultura estrangeira, cultura holandesa e alemã, que tanto quanto eu vi... Alemanha, então, sim. Sim, dão licenças de maternidade de 60 e tal a 70 e tal semanas. Cá em Portugal são 20 e poucas semanas, que é o equivalente a 6 meses, ou lá o que é, portanto... Não, são 4 meses, podes estender para 5, mas só recebes 80% do ordenado e depois, se quiseres, tiras um mês de férias da tua empresa, portanto já não tem nada a ver com... E então se quiseres estender o resto do ano e pagam-te 20% do salário, que isso então é uma coisa, é um atentado, obviamente, para uma mãe que não tenha as possibilidades de se aguentar, ou não tenha a possibilidade de se aguentar sozinha e não queira deixar o filho na creche, porque uma creche também custa dinheiro, não é? Portanto é um problema. Mas a Diana disse uma coisa, e com razão, que foi obviamente que eu acho que o trabalho remoto é incrível para a criação dos filhos. Isso porque eu gostava muito de amamentar até ao primeiro ano de vida. O facto de eu poder estar em casa, se calhar prefiro, em termos de despesas que eu já estive a ver de creches, contratar alguém para me vir ajudar de manhã e estar mais focada na bebê de manhã, e eu à tarde tento conciliar o trabalho com a bebê, mas posso estar a amamentar, posso estar a auxiliar, porque a mim faz muita confusão, vou ser honesta. Eu quando digo que gostava muito de ser uma mãe presente, eu tenho amigas que vivem para o trabalho e nunca dispensariam, e passados 3 ou 4 meses de ser mães querem voltar para o trabalho, e eu respeito imenso isso, valorizo imenso isso. Atenção, eu só estou a dizer o que eu quero ou o que eu gostaria de fazer, e a verdade é que um bebê até 1 ano não tem necessidades sociais. Muita gente diz isto, que tem que ir para a creche e não sei o quê, mas a verdade é que é importantíssimo a amamentação, é importante ele estar com a mãe, e eu valorizo muito isso. E o que eu puder fazer até 1 ano para poder estar perto dela sem ela ter que ir para a creche, a partir de 1 ano, perfeito, vai para a creche, já interage com os outros miúdos e tudo mais, acho ótimo. E acho que obviamente que o teletrabalho, acho que foi uma das coisas positivas que a pandemia trouxe, sabes? Porque honestamente o facto de estarmos os dois em casa a trabalhar, podemos ir dividindo as tarefas, claro que não deve ser fácil com a bebê a chorar, mas lá está, podes contratar alguém, podes pedir ajuda dos avós, etc. E sabes que está no espaço dela, no espaço seguro, no ambiente, no habitat dela, no fundo, na casa dela, e também que se precisar de algum auxílio, tu estás ali logo para ajudar, não é? Mas esta mudança até aos 8 anos acho que é uma mudança assinalável em Portugal. E desde as mudanças que ocorreram em 2019 no Código de Trabalho, deixámos de falar de licença de maternidade ou paternidade e começámos a falar em licença parental como um todo. Além das responsabilidades partilhadas por mães e pais, também há famílias monoparentais ou compostas por casais homossexuais. Pais e mães têm este direito desde que a distribuição possa ser feita entre vocês os dois. Já se informaram sobre isto? Vão dividir as licenças? Sim. Como é que... Já nos informámos. O que vamos fazer é, o Tomás tem sempre direito a 28 dias, portanto, independentemente da minha escolha dos 4 ou 5 meses com o bebê, portanto vai usufruir desses 28 dias. Depois não vai ser partilhado, porque eu, como gostava de amamentar pelo menos até aos 6 meses, 1 ano, achamos que a prioridade, como ele está a trabalhar remotamente, é eu estar em casa com ela, e ele, estando a trabalhar de casa, também vai poder estar presente e tudo mais, mas não vamos fazer partilhada. Contudo, apoio, sou totalmente apologista disso. Acho que o peso, hoje em dia, é muito importante para a mulher fazer carreira. Obviamente que a maternidade também é atrasada por causa disso, e acho que o facto de haver esta possibilidade do pai também poder ajudar e colaborar e ficar em casa com a criança, 200% de acordo. No nosso caso, pronto, achámos que podia eu ficar com uma licença de 5 a 6 meses e ele trabalhando em casa. E eu concordo muito também com a visão da Ana, não é? E foi isso também que me fez apaixonar por ela, foi esta ser uma mãe nata, mesmo antes de ter filhos. E por isso é que eu sempre concordei. Não era bem a minha visão, porque também, como os meus pais se separaram, a minha mãe também teve a obrigação de começar a trabalhar logo aos meus 5 anos ou antes disso, para se independentizar. Portanto, ambos os meus pais sempre trabalharam, e obviamente eu não tive a sorte de ter uma mãe a full time, embora também não tenha sido um aspecto negativo,
mas eu valorizo muito isso na Ana, e é por isso que eu também gostava que ela ficasse em casa o próximo ano inteiro, por exemplo, se tivesse essa capacidade. E é isso que me está a fazer também trabalhar ainda mais arduamente para nos dar essa capacidade, embora seja total minha decisão, não é uma obrigação dela. Em relação aos incentivos à natalidade, para quem nos está a ouvir e a pensar em ser pai ou mãe, quais é que são os apoios atribuídos pelo Estado? Olha, primeiro uma mãe tem direito a um abono pré-natal, são 6 meses, depende não posso dar valores porque depende dos teus rendimentos. Mas recebes basicamente para todos os custos que tenhas, fraldas, berços, todos aquele, e ainda é considerável, não achei todo um abono sim, mau. não foi mal. Achei ótimo. A licença é que depende, depois da tua base bruta, sempre dos teus rendimentos, obviamente. A mãe tem direito a 4 meses para receber na totalidade da base bruta. Se optares por 5 meses, só recebes 83% da tua base bruta. Isto para mim foi um bocadinho mais complicado, porquê? Porque eu trabalho num sítio onde a minha base bruta é um bocadinho mais baixa, eu recebo muito à comissão e ajudas de custo. Portanto, obviamente recebi um corte drástico, não é? E depois, em termos de mais... É isso, e era aquilo que eu estava a explicar. Se quiseres ficar 6 meses, só tens mesmo direito a uma licença de 5 meses, pedes depois à empresa para tirares um mês de férias seguido da tua maternidade. Se quiseres ficar um ano, são os tais 20 a 25% da tua base bruta, que nunca passa dos 200, 300 euros, não é? O que é um bocadinho... Quando há mais estabilidade e se calhar o pai tiver um trabalho mais estável, dá para fazer, mas é um pouco, não é muito viável, e obviamente que as mulheres depois também têm medo de perder o trabalho, porque no fundo vão estar um mês fora das empresas e alguém vai estar lá a substituir e é difícil, não é? Conciliar isso. Mas sim, eu acho que o que é mesmo baixo é a licença, acho que o abono foi bom, ajudou-nos, criámos uma conta poupança para ela, e para aquilo que precisámos depois de usar, não usámos já, preferimos criar já uma poupança para ela. Mas é isso. Ana, o lema da tua empresa é pessoas felizes, empresas felizes. Dirias que poderia ser o lema da maioria das empresas em Portugal? Acho que sim mesmo. Olha, eu acho que nós somos uma empresa muito jovem, o meu chefe tem 32 anos, por acaso tem 2 filhas, também é muito valoriza muito a família. Acho que isso ajuda muito a termos este lema, e o facto de termos esta proximidade. As pessoas, nós abrimos a empresa em maio, não é? Temos nem 5 meses, e a verdade é que teve um impacto muito positivo na área, porque é da área da tecnologia, é o futuro, não é? E acho que é difícil, sabes, teres aqui conseguires ter empresas com pessoas felizes, porque hoje em dia há sempre muito trabalho para fazer. Eu acabei de ser um bocado controversa, acabei de dizer que às vezes trabalho até à meia-noite. Isto foi diferente. O nosso objetivo, o meu chefe nunca me pôs a exigir trabalhar até à meia-noite, mas eu sabia que ao final de 5, 6 meses do meu trabalho ia estar de licença durante 6 meses, e portanto tinha que dar tudo ali naquele momento, não é? E para além de que uma empresa a desenvolver-se numa fase inicial, tu tens que dar o litro, e das duas uma, ou te diferencias ou não te diferencias. Mas tu já estavas grávida quando foste para esta empresa. Sim. E entretanto já foste promovida. Sim, não é? Sim. Achas que essa é a realidade na maior parte das empresas portuguesas? Não. Honestamente, não queria estar a ser negativa, mas eu falei com vários pessoas. Não estás a ser negativa, estás a ser verdadeira e factual. A ser realista. Olha, eu acho que toda a gente tem LinkedIn hoje em dia. Vejo muitos posts no LinkedIn de pessoas que são despedidas depois da licença de maternidade, e isso custa-me muito. No meu trabalho, olha, eu tenho uma relação ótima com o meu chefe. Ele conheceu-me noutra empresa onde eu tive, onde comecei este percurso dos recursos humanos, e foi ele que me convidou para lançar este projeto com ele. Tu já sabias que estavas grávida? E eu já sabia que estava grávida. Ele falou com o CEO do grupo em si que nós estamos, e o CEO perguntou, porque ele disse, olha, está grávida, queria muito que ela lançasse este projeto comigo, há algum problema? E o CEO virou-se e disse, problema porquê? Mães jovens têm uma estaleca dos diabos, portanto vem para aqui para trabalhar. Mas já te aconteceu uma outra entrevista em que não foi essa atividade? No início, quando eu vim, e foi numa grande empresa, posso dizer, internacional. Muita gente ficou pasmada comigo por eu não ter aceito essa proposta, porque ele realmente queria que eu ficasse lá a trabalhar. E ele disse-me, estava na entrevista, então, mas jovem, não tens casa, noiva, sem trabalho. Gozou assim um bocadinho com a minha vida, e eu fiquei tão revoltada com aquilo, sabes? Pensei, estou aqui a querer dar tudo 24
3 anos, quando fui à entrevista, cheio de vontade de trabalhar e ideias, e está aqui uma pessoa a desvalorizar-me, sabes? Senti-me um bocado atacada com isso. E obviamente que não aceitei. E a verdade é que aceitei um projeto muito mais pequenino, mas que me deu muito mais asas para voar e que hoje em dia, pronto, fui promovida e sinto que me enriqueceu a todos os níveis e não me arrependo de nada, justamente porque trabalho com uma pessoa e tenho a sorte de trabalhar com uma pessoa com a mesma visão que a minha e que me dá toda a liberdade para eu ter a minha vida pessoal e conseguir gerir e conciliá-la com a vida profissional. Tomás, tu és um apaixonado por gestão e negócios e consideras que a mentalidade portuguesa é um handicap muito grande para o mundo dos negócios. Queres explicar melhor esta ideia? Bom, Força. Bom, sim, eu adoro gestão, adoro negócios desde pequeno. Eu comecei a dar aulas de jiu-jitsu, portanto, que era uma forma de fazer rendimento. Depois, entretanto, comecei a arranjar fontezinhas fontezinhas de rendimento também para começar a contar tostões, e comecei a me apaixonar, a ler livros e principalmente a ida para a Austrália, ver essa realidade, ver realidades também através da internet, obviamente, de empresas estrangeiras que principalmente, e vem tudo a cabo, vai tudo dar à maternidade e à importância que as empresas dão aos recursos humanos. Eu sinto que sim, que obviamente os recursos humanos são muito desvalorizados cá em Portugal. Eu até há uma frase muito engraçada acho que é George Bush, que ele diz que I don't pay high salaries because I'm rich because I pay high salaries. E isto é uma realidade super engraçada, porque que não existe em Portugal. Que não existe cá em Portugal e que é super valorizada, por exemplo, na empresa onde eu estou, que é super valorizado, porque obviamente, mais uma vez, a mentalidade é uma mentalidade externa, e portanto acho que isso é uma coisa que cria um impacto muito grande e que escraviza um bocado as pessoas que estão a sair da universidade, que vão para, por exemplo, consultoria, que trabalham 12 horas por dia a receber misérias e a fazer contratações a receber misérias. Portanto, é um bocado isso que eu quero dizer com quando que a mentalidade portuguesa é um bocado contraditória ao crescimento cá em Portugal. Portanto, basta ver o próprio PSI 20, que é o indicador português, que não para de descer há vários anos, não é? Descobrir que vais ser pai mudou a tua abordagem com a vida, e o jiu-jitsu aos 14 também teve um efeito parecido. O que é que encontraste no jiu-jitsu? E vais ensinar à Benedita? Ui, vai ser uma faixa preta. Sem dúvida. É muito engraçado que eu aos 14 anos comecei... Eu não tenho bem certeza se foi 13 ou 14, mas pronto, mais certamente foi aos 14 anos. Encontrei uma academia de jiu-jitsu, tive um ano à procura dela, porque era ao lado da minha casa e eu nunca a encontrei porque era dentro de um condomínio. Eu morava na Beloura com a minha mãe, e a academia de jiu-jitsu era lá, eu andava lá sempre à procura. Um ano depois encontrei, consegui começar a treinar, e eu mal entrei nisto pensei, bom, isso vai ser o meu escape, é para aqui que eu venho sempre, para ninguém me chatear. E foi essa a realidade. Eu comecei a treinar, inicialmente devia treinar 3 vezes por semana, e depois aquilo começou a escalar um bocadinho mais, comecei a ir a campeonatos, comecei a gostar, sempre fui a campeonatos também por diversão, mas foi um bocadinho por o desporto retirava-me muito stress, e o facto do jiu-jitsu ser uma arte marcial de submissão, ou seja, submeter o adversário à nossa experiência, à nossa técnica. Isso faz muita diferença até para nós. Ou seja, nós temos uma frase muito, muito engraçada na nossa academia que diz: "Leave your ego at the door, bring only the necessary to fight for the positions." E isto é o engraçado, é que uma pessoa que tem um ego muito grande não dura lá muito tempo, por causa obviamente do estilo de treino. E é isso que o jiu-jitsu me trouxe muito para o meu dia-a-dia, foi nunca subestimar as pessoas, o adversário, ser muito consciente e responsável. A realidade é que eu andei à estalada 2 vezes na minha vida, e foi para defender o meu irmão, uma delas, e eu até lhe disse mais tarde, eu nunca tinha entrado nisto, estás a perceber? Ou seja, acho que as pessoas externas que nunca tiveram contacto com uma arte marcial têm uma visão muito diferente e têm menos visão do perigo do que eu tenho, porque a realidade é que eu nunca sei, e falando agora um bocadinho de termos mais técnicos, eu nunca sei se a outra pessoa tem uma faca ou o que é que seja, portanto isto já é um bocadinho mais para uma luta. Já ensinaste a Ana algumas técnicas? Não, ela nunca quis.
Às vezes, de vez em quando começava. Nós na Austrália era só rir, porque ele de vez em quando achava que eu era uma adversária e aquilo dói. Aquelas. Não sei se já assististe a alguma aula de jiu-jitsu, mas aquilo a primeira vez que eu fui assistir a uma aula dele fiquei assim, de género. Isto é um bocado promíscuo. Olha, Ana, em relação a ti, aos 4 anos entraste na escola alemã do Porto, aos 7 na escola alemã de Lisboa, aos 16 na escola alemã do Peru. Porquê a escola alemã e o que é que te trouxe? Olha, a escola alemã foi uma decisão dos meus pais, obviamente. Eu tenho primos, portanto, a minha tia foi casada com um alemão e os meus pais sempre tiveram uma boa impressão da escola alemã. Sempre acharam que, como as nossas escolas são ótimas portuguesas, já tens o inglês garantido. E sempre acharam que uma língua extra era uma mais-valia. Mas as aulas são dadas em inglês? Há aulas dadas em inglês na escola alemã? Ou em alemão? É tudo em Para quem alemão. não conhece, A é tudo em alemão? É tudo em alemão, por isso é que tu sais de lá a falar fluentemente alemão. Os exames todos, tu só tens inglês em inglês e português em português. De resto é matemática, biologia, química, é tudo em alemão. Nas 3, quer do Porto, Lisboa ou Peru. E a verdade... Pensas em alemão? Acontece-te? Pensava muito, agora já há muito tempo que não estudo em alemão e que não faço as coisas em alemão, mas acontecia-me, obviamente. Aliás, eu cometo imensos gafes e cometia antes quando saí da escola, porque nós, eu e as minhas amigas, que hoje em dia continuam a ser minhas amigas, não é? Falamos 3 línguas na mesma frase. Nós falávamos em alemão, em português, em inglês, em tudo, mesmo porque o nível de inglês dos alemães é muito bom. Sim, eu conheço pessoas da escola alemã que falam muito bem inglês, daí eu achava que havia mais disciplina. Não, mas eles exigem muito desde sempre. E incutem muito em nós o pensamento crítico, portanto nós eu lembro-me em comparação com as escolas portuguesas, eles tinham aqueles testes de perguntas de escolha múltipla e não sei o quê, e nós foi sempre interpretação, análise, portanto sempre puxaram muito pelo nosso desenvolvimento nas línguas, e acho que isso foi muito importante e senti também que era uma mais-valia. Aliás, mesmo agora às vezes sou contactada por Bosch ou empresas alemãs só pelo facto de eu falar alemão, não é? Pela minha experiência académica ou curricular, não é? Só o facto de saber falar fluentemente alemão, sou procurada. E acho que é uma mais-valia nesse sentido, a economia alemã, claramente. Em relação à educação, vocês já têm ideias muito claras do que querem passar, do que querem ensinar à Benedita? Falas, pronto, educação mais geral, estás a falar também de ensino, de escolas? Talvez ensino e valores, vá. Sim, olha, os nossos valores, temos muito em comum, a parte familiar, obviamente, não é? E a escola, isto é uma questão também de prioridades. Nós neste momento, foi o que eu disse ao Tomás, somos pais jovens, claramente que eu gostava de pôr a minha filha na escola alemã, acho que me trouxe muito mais valias, como te disse, e também disse que nós temos 5 anos e eu se quiser posso só pô-la no 4º ano. São os AS-Schüler, como se costuma dizer em alemão, entram no 5º ano e portanto temos aqui alguma margem em termos financeiros para conseguir depois pô-la na escola alemã. Mas para nós o mais importante, honestamente, é ter um equilíbrio em casa, é termos aquilo que se calhar o Tomás não teve tanto, não é? Uma família mais, pronto, não digo estruturada, mas mais unida, e tentar transmitir esses valores à nossa filha. Mas acho que o mais importante é mesmo, isto parece só um bocado clichê, não é? Mas é o amor, é o respeito, é a empatia. Isto são dos valores que mais me caracterizam, aqueles que eu também quero mais passar à minha filha. E em termos de educação, eu confio muito no nosso país. Isto às vezes posso soar um bocado contraditório por estar a defender muito ir lá para fora, mas eu acho que nós temos uma educação excelente, acho que temos universidades espetaculares, sou muito apologista das universidades públicas mesmo, acho que também nos dão aqui outro tipo de realidades, e eu se tiver que pôr, não é se tiver, a minha filha pode perfeitamente ir para uma escola pública, será mais, não será menos do que outras por não estar a ir para uma escola privada. A única razão pela qual eu punha na escola alemã é mesmo o facto de ter outros idiomas, e acho que isso no desenvolvimento cognitivo ajuda muito em termos de oportunidades futuras também, dá lá a nossa crise. Total. Não sei se queres dizer Total. alguma Não, coisa. por exemplo, nós mal chegámos, a Ana teve uma oportunidade de trabalho a receber, acho que era tipo 1.500 euros por mês líquidos para uma empresa alemã para fazer customer service. Não é que isso já se viu cá em Portugal, Claro, mas é sim. só o facto dela ter aprendido alemão a infância toda, que não lhe doeu, não é? Ou seja, foi algo que ela cresceu com, achou sempre isso natural. Portanto, eu gostava muito também de passar isso à minha filha, não é? E também queria acrescentar, há bocadinho ela estava a dizer que sim, eu não tive assim, uma família assim tão unida, mas a realidade é que a minha família sempre foi bastante unida, pai e mãe, e é uma coisa muito engraçada. Exato, é uma coisa muito engraçada que os meus pais trabalham praticamente juntos. A minha mãe tem uma empresa de construção, meu pai fornece para ela. Portanto, eles continuam a ter ali Continuam a ser uma espécie de equipa, não é? Exatamente. Foste com que idade para o Peru, Ana? 16. Com 16. E o teu primeiro dia de aulas em Lima teve um Teve um choque impacto cultural. Foi, olha, primeiro
desculpem dizer, mas vomitei-me toda antes de ir para a escola. Foi horrível, eu estava num estado de nervos angustiante, porque quando eu aterrei, lembro perfeitamente, tinha 16 anos, era uma miúda, era só favelas. O aeroporto está num sítio completamente fora do centro da cidade, e aquilo foi um choque, sabes? Porque tu sabes que existe pobreza, mas aos 16 anos és tão inocente, não tens mesmo noção, vês vídeos, mas nada te afeta tanto como vivenciares isso. E a minha escola, pronto, eu não me posso queixar, eu adorei estar lá, fiz imensas amizades que hoje em dia ainda estão presentes na minha vida, mas o impacto foi tão grande porque as escolas privadas lá, tu só tens ricos e pobres, ponto. São países não tão desenvolvidos, obviamente. E portanto, eu lembro-me de chegar à escola, que eram uns muros altos, parecia uma prisão, com aquelas toda eletrificada mesmo, como uma prisão, e era tudo em cimento, a construção lá dentro. E aqui a escola daqui, não sei se já foste, mas é toda com cores, todo ao ar livre, não sei o que é. Chegar ali assustou-me horrores, imensas seguranças à porta, senti uma frieza a todos os níveis e só pensei, quero ir para casa, quero os meus amigos, quero a minha escola. Foi assim um nó no estômago enorme. E acho que hoje em dia eu olho para trás e foi das experiências mais enriquecedoras da minha vida, e hoje em dia, se eu sou uma pessoa tão prática e que dou tanto valor às minhas pessoas e à minha vida, acho que se deve muito a isso, sabes? Eu hoje em dia agradeço aos meus pais por me terem dado essa experiência tão pequena. Não vou negar que me custou muito na altura, mesmo, mas também me deu milhares de oportunidades. Olha, aqui às vezes é muito complicado fazeres voluntariado em situações mais críticas, como é a oncologia e tudo mais, somos mais burocráticos. Lá é tudo muito mais informal. E eu tive contacto com tantas realidades, sabes? Desde ir para favelas, construir casas, oncologia, trabalhei muito em psiquiatria também. Trabalhei não, fiz voluntariado, que eu sei que é uma área que tu gostas muito. E era aos 16 anos, tu já tens contacto com tanta coisa e já te porem a teres, não era pacientes, mas eu no fundo cuidava de crianças em fases terminais. Cheguei a perder, a ver as crianças a morrer à minha frente, não é? Isto com 16, 17 anos, tu conheces essas realidades, aprendes a lidar com isto, obviamente que te torna mais forte, sabes? E é verdade, eu hoje sinto que estas coisas também são muito clichês, as pessoas chamam-me sonhadora, mas a verdade é que já passei também por muita coisa que me fez ter esperança, sabes? E que me fez ser mais positiva. Também tiveste uma experiência na Costa Rica, num orfanato, com crianças vítimas de violência doméstica. Sim, também foi um choque. Imagino que tenha sido muito duro. Sim, foi um bocadinho, porque olha, o primeiro impacto que eu tive foi 3 crianças que tinham chegado nesse mesmo dia com as caras completamente rebentadas, porque o pai, pronto, batia-lhes, batia à mãe, batia às 3, e eu no fundo, eu tinha 18 anos, sim, nessa altura, já era um bocadinho mais velha, mas claro que é sempre um choque tu conheceres. Agora, eu sentir que naqueles dias que estive lá, poucas semanas, um mês, na verdade, porque é um mês na vida delas, mas tu sentis que podes fazer a diferença e que eu acompanhava-as na parte escolar e em atividades ao ar livre, fazia tudo com elas, falava com elas, lembro-me perfeitamente que isso mexia tanto comigo, porque fazia-as rir e sentia que é um dia, mas um dia em que tu podes fazer a diferença na vida de uma pessoa. Basta uma conversa, falares com elas, mostrar-lhes a tua realidade. Isso pode fazer a diferença. Eu lembro-me perfeitamente que mantive contacto e depois cheguei a enviar até cartas para lá e saber como é que elas se já tinham saído do orfanato, se não e tudo mais. E lembro que até o miúdo que mais me marcou era o mais problemático, era aquele que ninguém gostava, que era o que fazia mal, abusava de certas crianças, porque é o normal, é a realidade que eles têm em casa, são miúdos de 7 anos, 8 anos. Mas gostou-me tanto e no final ele saiu de lá, deu-me um abraço e disse obrigada, e em 4 semanas o meu challenge foi mudar e tentar ajudá-lo a perceber que aquilo estava mal. E é tão bom isto para uma pessoa, tu sentires que estás a ajudar num curto espaço de tempo as pessoas e crianças futuras, não é, cidadãs do mundo. Foi algo que, lá está, me fez crescer e fez perceber que a minha vocação era certamente tentar, o bocadinho que sou, a formiguinha que sou, ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. E acho que a podes fazer mesmo. E aí sim, sem dúvida que o Peru para mim foi um encontro de vocação e de vida enorme. Em relação à nossa geração, tu dizes que estamos sempre à procura da perfeição, Sim. Nunca estamos satisfeitos, nunca é suficiente, o que leva também ao atraso da parentalidade. Que mensagem é que vocês podem deixar à nossa geração para acalmar a ansiedade, aquela que se chama, dizes que é a doença atual? Eu Sim. acho que nem tudo tem que estar perfeito. Isso é quase uma doença portuguesa que tem. Ainda no outro dia uma tia nossa disse, estava a caracterizar isso,
e dizer, pois, porque as pessoas depois nunca mais, e depois tem que ter o carro perfeito, não sei o quê, a casa com a janela virada para ali, e é um bocadinho isso que parece. Mas a Ana falava daquela tendência para comparar vidas através do que vemos dos outros nas redes sociais. Tens que viver um dia de cada vez. Acho que as redes sociais, e eu própria uso as redes sociais, não é? Hoje em dia muito, mas acho que é um perigo, num certo sentido, que é, tu vês as maiores influências da área da maternidade, obviamente que têm um estilo de vida alto, e tu muitas vezes podes-te sentir inferiorizada, porque pensas, ok, mas eu não tenho dinheiro para comprar aquele carrinho, ou não tenho dinheiro para comprar aquele berço, só para ter aquela casa e aquelas condições, e isso afeta e deixa as pessoas inseguras, faz com que elas atrasem, lá está, a maternidade. A maior parte das minhas amigas que eu falo não, eu tenho que ter a casa ideal, tenho que estar casada, tenho que conseguir garantir que ela vá para a melhor escola, para a melhor universidade, e eu penso, calma, é preciso sermos mais práticos e olharmos para aquilo que realmente interessa na vida. Não há o tempo, para mim, honestamente, daquilo que eu já experienciei na minha vida, não existe o tempo perfeito. Há pessoas às vezes a esperar até aos 35 anos e do nada partem. Eu estou a falar disto porque eu e o Tomás o ano passado levámos com muitas perdas, principalmente eu, que perdi uma das minhas melhores amigas e pôs a minha vida em retrospectiva, sabes? E eu pensei, se é isto que eu quero, se é esta a minha prioridade, porque é que eu vou atrasar? Se calhar daqui aos 30 anos vou estar no meu auge da carreira e também não vai ser o tempo certo para ser mãe, porque vou estar no auge da carreira e não vou deixar isso para trás. Portanto, não existe, não vale a pena andarmos à procura, porque ele não existe. Eu acho que é algo que vem dentro de ti. Quando te sentes preparada, tens que fazer, e acho que não te tens que comparar, porque acho que há muita falta de informação, e não precisas de, como eu já disse, de um enxoval perfeito para a tua filha. Tens é que ter uma estabilidade. Lá está, eu confio muito no Tomás, acho que temos uma relação estável, acho que estamos os dois no mesmo patamar, com as mesmas vontades e objetivos de vida, e acho que isso é o mais importante, e o que nos vai permitir uma estabilidade à nossa filha. O resto vem depois, sabes? De acordo com um relatório da ONU, em média os portugueses têm 1 ou 2 filhos, mas na realidade gostavam de ter 2 ou 3. Vocês têm assim alguma ideia de um número que vos satisfizesse? 4. 4? A Ana quer 5. Mas eu disse que isto tem que ser medido pelo tipo de carro que se vai usar. 5 já tem que ser um furgão. Mas tem imenso esta mania de dizer o tipo de carro, porque eu adoro furgões, eu adoro aqueles carros. O meu carro de sonho costumo dizer que é um furgão. Não, é uma brincadeira. Mas eu e os meus irmãos não somos 4. A Ana gostava de ter 5, mas a realidade é que a logística de 5 chega a um ponto que já é muito mais complicada, não é? Mas sim, 4 filhos ficámos contentes, começando aos 24 eu anos. acho que a Benedita um dia mais tarde vai ver esta entrevista, e quando esta entrevista sair ela já terá nascido certamente, por isso querem dar-lhe alguma mensagem quando ela não está cá fora. És a tua, digo eu. Eu sei, agora isto foi uma coisa um bocado potente, quase que me pôs aqui a chorar com as minhas hormonas. Chora! Não, olha, eu acho que, pronto, a minha filha, não é? Foi tudo aquilo que eu mais quero na minha vida, é a minha filha, é o Tomás, é a minha família, e vem agora ao mundo, mas eu sempre a imaginei e sempre a quis, e vai ser tão desejada, meu Deus, vai ser uma mimalha, estou a imaginar, mas eu sabes que eu quase que eu acho que só me vou mentalizar a 200% que vou ter uma filha quando a tiver nos meus braços. Mas não sei, estou um pouco completamente atrapalhada, porque agora estás-me quase a pôr a chorar em mim. Mas só falar isto. Tens que me safar, porque isto uma mensagem para a Benedita. Nem sei que mensagem é que poderia dar, que isto agora é uma exigência enorme. Sabes o que dizer? Não posso dar ideia. Então ficamos assim. Não. Ela sempre gostou de desporto, foi federada em ténis, representou a escola em campeonatos de atletismo, fez dança de salão e balé. Ele precisa do desporto e de estar sozinho para fazer um trabalho de introspeção e equilibrar a mente. Tem 2 irmãos e sempre quis seguir as pegadas do pai e ser um pai jovem. Ela, sempre que lhe perguntavam o que queria ser quando fosse grande, respondia ser mãe, e aos 24 anos não tem dúvidas, entre a família e a carreira profissional escolheria sempre a família. Ele trabalha na JustEatTakeaway.com, a maior concorrente da Uber Eats, com mais de 15 mil empregados. Ela na Timid, que a contratou grávida e já a promoveu 2 vezes, nos entretantos. No mundo em franco crescimento demográfico, a população europeia aumenta de forma tímida, perdendo o protagonismo a nível mundial e estando profundamente envelhecida. Em Portugal, depois da pandemia, a natalidade ameaça descer para níveis históricos. Por isso, agradecemos à Ana Balsemão e ao Tomás Borges de Castro por contribuírem para o aumento da natalidade em Portugal, e agradecemos também pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. E em breve vocês serão 3 também. Obrigada. O que vamos fazer?